nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. São Mauro, Pai do Filho e do Espírito Santo. E eu não vou começar pelo princípio temporal, né? Que seria, se a gente fosse falar do começo da história da arte, onde a história da arte vai começar a acumular seus primeiros princípios, a gente teria que voltar para a história egípcia, né, para a arte egípcia, nessa ordem, arte egípcia, arte grega, arte romana e depois a arte medieval, mas eu já vou começar pelo clímax, né, pelo auge da história artística, que é a arte medieval, né? Dentro da arte medieval, a gente vai ter 3 períodos distintos, né? A gente vai ter o primeiro período, que é o período que vem logo depois das invasões bárbaras, que é onde a arte sofre e começa um desenvolvimento ainda muito incipiente. Depois a gente tem o período carolíngio, que é o período da arte românica, que é propriamente o que eu vou falar hoje. E, por fim, a gente tem o apogeu da arte medieval, que é o gótico, né? Esse período da arte gótica é o que eu pretendia falar, né? Mas não dá para falar dele sem falar do românico. O Melo tem uma ótima aula no canal do Floss também sobre a arte românica. E aqui eu vou dar ela na redundância, né? Primeiro porque ele não deu aqui essa aula, e depois porque não dá para começar o gótico sem recapitular tudo aquilo, sem falar do românico, né? O gótico, ele não é uma complementação do românico. Ele também não é, como alguns críticos da arte defendem, uma oposição ao românico, mas ele é uma suplementação do românico. Então, ele depende do românico, ele mudou características fundamentais do românico, ele é uma outra coisa, ele não é simplesmente um desenvolvimento, mas ele tem muita relação com o românico, e por isso que eu vou comentar hoje aqui algumas dessas características do românico. Essa aula é uma aula simples, é uma aula de característica de estilos, né? Não é uma aula que eu vou tratar da filosofia do românico, entrar em outros detalhes, mas simplesmente é uma aula que o professor gostava de dar, essas aulas aqui ele dava para a gente sempre, de todos os períodos, para reconhecimento de estilo e reconhecimento de características, tá? Então, eu vou tratar propriamente do românico, né? Românico não confundir com arte romana. Lógico que os nomes têm relação. Quem deu esse nome foi um arqueólogo do século XIX, e deu por causa do romano, da arte romana, porque o românico usava como elemento básico o arco inversor, que é o arco romano pleno, né? Então, por causa dessa característica, se chamou arte de românica, mas é diferente da arte romana. A arte romana era aquela arte que foi praticada pelos romanos e que tinha não era uma arquitetura religiosa católica, né? Eles tinham templos, mas era uma arquitetura pagã, tá? Então, o românico, ele vai ser um estilo que vai se desenvolver tardiamente na Idade Média também. Ele vai ter seu desenvolvimento no começo do século XI e vai durar até o século XIV. Ele passa um pouquinho do começo do gótico, né? Lógico, não é que o gótico começou, agora ninguém mais ninguém mais vai fazer as igrejas no estilo românico. Então, o gótico e o românico, eles vão coexistir durante algum tempo, né? Mas o gótico vai suplantar o românico, tá? E no começo, né, da história do cristianismo, as igrejas, tá? Essa daqui é uma igreja da Síria, mais antiga que tem, elas eram coisas bem escondidas, até o século III, por razões óbvias, né? Aqui a gente vai estar no período das perseguições romanas, então não convinha fazer edifícios públicos, a religião estava proscrita, então não se podia fazer
um edifício público. Então, essa aqui, lógico, são ruínas, tá? Mas mais ou menos a reconstrução dessa dura Europos, né, que era das primeiras igrejas católicas que houve, era feita dessa maneira. Você pode ver que é um quadrado por fora, ele é liso, tá? Então ele tem aí 2 janelas, uma porta e nada mais que isso, tá? Não tinha muito mais que isso. Para quê? Para não atrair o olhar de ninguém para o que estava sendo praticado lá dentro, né? Isso era comum na arquitetura romana. A arquitetura grega e romana é toda voltada para dentro por causa do culto dos mortos, que não podia se ver o fogo sagrado. Então, eles tinham os chamados átrios internos, como a gente tem aqui também. Então, aqui era o átrio interno, né? Lógico, se fazer um edifício desse sem nenhuma comunicação externa era uma coisa que não dá arquitetonicamente para fazer, mas havia esse átrio que era aberto, né? Céu aberto no teto, e por esse átrio todos os outros compartimentos davam para cá, tá? Aqui tinha a sala maior, onde se recebia a Eucaristia. Tinha uma sala de batismo também e uns outros lugares que eram divididos conforme a pessoa conhecia da religião e conforme a pessoa era batizada ou não era batizada, né? Então, vocês notem, era uma conformação de igreja bastante diferente, tá? Esse tipo de construção foi usada até mais ou menos o século III, e depois do século III, com Constantino e com a liberdade religiosa, né, Constantino ele vai dar a liberdade religiosa, liberdade de culto ao catolicismo, a religião vai passar a ocupar as chamadas basílicas romanas. Essas basílicas romanas, né, basílica, nome basílique em grego, vem de casa, quer dizer casa real, né? É uma elipse da palavra casa real. As casas reais eram edifícios públicos multifuncionais, que serviam para diversas ocupações. Então, lá se praticava comércio, se fazia assembleias políticas, às vezes tinha julgamentos. Então, tinham diversas leilões, tá? Diversas ocupações. E ela diferia dos outros edifícios em Roma, porque ela não tinha uso religioso, né? Então, justamente porque os católicos não queriam ficar num lugar que tinha dedicação para os deuses pagãos, qualquer coisa assim, eles iam ocupar as basílicas romanas. E é a basílica romana que vai ser o modelo inicial da arquitetura religiosa católica, né? Fundamentalmente, eles vão usar as basílicas, que incorporavam, então, esses arcos em berceau, né, que são o arco romano, e tinha essa estrutura que, diferente daquela igreja que eu mostrei para vocês, tinha uma grande unidade. Então, essa aqui é uma basílica romana, a Basílica Emília. Vocês veem, ela tem uma nave, o nome da igreja, que depois de nave vem das basílicas romanas, ela tinha uma nave e uma só ábdice, né? Essa ábdice, ela quer dizer, vem do grego que quer dizer arco, né? Arredondado. Tá? Então, aqui ela tinha uma ábdice só, e havia outras basílicas que tinham várias ábdices. Às vezes, uma basílica tinha 5, 6 ábdices, né? Essas ábdices, elas tinham funções colaterais, elas eram mais baixas que o resto da arquitetura, justamente para poder haver essas janelas superiores aqui, que davam para fora e poder entrar luz na nave central. Né? Então, eles tinham esse tipo de caracterização. Tá? No fundo da ábdice, nesse caso aqui só tem uma, era aqui, nesse caso aqui era na ábdice principal, eles colocavam uma estátua, né, do imperador para ser cultuada, mesmo nas atribulações lá, nos ofícios comerciais ou o que fosse, havia orações dirigidas para o imperador e etc. Era um edifício muito amplo, como vocês podem ver aqui, né? Vocês notem que era grande e tinha essa formação da nave central para ter bastante gente
e essas chamadas ábsides colaterais. Tá? Esse tipo de edifício é que vai ser a base das primeiras igrejas. Então, as primeiras igrejas, isso eu falo, do século III até o século X, elas vão imitar as basílicas romanas. Elas vão utilizar isso e, é lógico, na ábside principal, vão tirar a estátua do imperador e vão colocar lá o altar, né? Vão colocar lá Nosso Senhor Jesus Cristo. Em cima da ábside, tá? Como havia o trono do imperador, aqui eles vão colocar Nosso Senhor, né? No trono como figura, lógico, mais importante e principal e substituindo essa figura pagã. Tá? Então, isso aqui é uma igreja que, lógico, tem características românicas, porque já é posterior, mas a estrutura dela vem das antigas basílicas. Né? Então, o românico ele vai se formar baseado nessas basílicas romanas, tá? Aí a gente vai ter as invasões bárbaras. As invasões bárbaras, elas são ditas no plural justamente porque elas vão ser de dois tipos. Isso aqui eu já falei outras vezes, mas eu volto a reforçar porque se faz uma confusão muito grande a respeito disso. Então, as primeiras invasões vão ser chamadas as invasões germânicas e as segundas invasões são as invasões normandas. As primeiras invasões, que são as germânicas, elas têm como características que elas foram por terra. Então, esses bárbaros germânicos, isso aqui eu vou falar rapidamente só porque eu estou relembrando, eles vão fazer invasões por terra. Essas invasões são as invasões do ano 400, que vão ser responsáveis pela queda do Império Romano. Então, elas vão golpear o Império Romano e vão ter como característica que foram invasões por terra. Essas invasões vão ser tremendas, né? Elas vão dissolver o império, e a elas, mas muito tempo depois, vai se suceder as invasões normandas, que, diferente das invasões germânicas, vão ser por água. Essas daqui, os normandos, eles são os vikings, tá? Os povos que habitavam a Normandia. E eles assim como os hunos viviam no cavalo, nasciam no cavalo, ficavam a vida inteira em cima do cavalo, os normandos viviam no barco, nasciam nos barcos e eram enterrados nos barcos. Tá? Os guerreiros normandos, se tem barcos preservados, você fazia uma cova do tamanho do barco para enterrar um homem dentro do barco. Né? Então, a vida deles era nos barcos. Eles iam entrar pelos rios, e os rios eram as veias da Europa. Né? Os rios, naquele tempo, hoje também, mas naquele tempo muito mais, era uma necessidade para as grandes cidades. Então, todas as grandes cidades, Paris, Londres, Milão, Roma, tinham seus grandes rios, Tibre, Pó, o Sena, o Tâmisa, o Ebro, tá? o Tejo. Então, toda a grande cidade ela ficava na beira de um rio. E os normandos entravam por todos os lugares. Eles entravam em todos os lugares e faziam razias. Né? O objetivo deles não era apavorar, tá? Fazer um tal caos nas cidades, que as cidades se rendessem sem eles precisassem nem atacar. Né? Então, eles iam a uma determinada cidade e matavam todo mundo. Eles copiavam as técnicas dos assírios. Os assírios, na época da Babilônia, né, na época da Antiguidade, eles tinham, daqueles que são referidos na Sagrada Escritura, eles tinham, o pagamento deles era pago por óleo. Né? Então, um guerreiro assírio, ele andava com o cavalo com um saco. E ele ia retirando os glóbulos oculares das pessoas que ele atacava, não matava, tá? E colocava nesse saco, e depois o pagamento dele era em vista disso. A cegueira, né, nessas condições, é pior que a morte. Tá? Então, isso aqui era para causar o horror, e quando um príncipe assírio fosse bater na próxima cidade, a próxima cidade falava, tá bom, eu me rendo, quanto você quer? E tomavam as cidades pelo terror. Os normandos vão praticar exatamente a mesma coisa, vão usar métodos diferentes de horror, mas vão praticar exatamente a mesma coisa.
E se as invasões bárbaras por terra foram responsáveis pela queda do Império Romano, as invasões normandas elas vão ser responsáveis pela dissolução das cidades e pelo começo do feudalismo. Então, o feudalismo começa tardiamente. As invasões normandas, elas são do século X. Então, é a partir daqui que a gente vai ter o feudalismo medieval. O feudalismo vai começar em decorrência das invasões normandas. Por quê? Porque o feudalismo é o modo de organização natural de uma sociedade. Quando uma sociedade é esfacelada, dissolvida, se tira a autoridade dela, ela vai ressurgir de maneira feudal. E é exatamente aqui que os normandos vão fazer. Os normandos destroem toda a autoridade. As invasões bárbaras primeiras não, porque ainda eles tinham as autoridades bárbaras. Aqui não, a sociedade é esfacelada. E surge, então, o feudalismo, né? Vão surgir o feudalismo. Essas duas invasões, né, esses dois grandes flagelos, que foram tremendos e péssimos do ponto de vista do crime que eles praticaram, vão ser usados pela providência de Deus para construir a Idade Média. Desses dois flagelos vai sair a Idade Média. O primeiro flagelo, que são as invasões dos bárbaros, ele vai ser responsável por tirar a influência dos pagãos, né? Por destruir aquela influência tão grande do Império Romano. A influência do Império Romano era enorme. Como é que a gente ia pensar que ia surgir em cima do Império Romano uma civilização católica? Eu tenho um campo, né? Um campo todo cheio de mato. O que eu tenho que fazer para plantar alguma coisa lá? Eu tenho que arrancar aquele mato, eu tenho que queimar aquele mato. É isso que vão fazer as primeiras invasões bárbaras. Então, as primeiras invasões bárbaras vão queimar o mato, elas vão destruir o Império Romano. Tá? Interessante, né? O Império Romano vai ser destruído, os bárbaros dessas primeiras invasões eles vão atacar todos os lugares, mas eles vão ter respeito pelos mosteiros. Os mosteiros, eles não atacavam. Então, tudo aquilo que tinha de importante, de riqueza, vai ser levado para os mosteiros, porque os mosteiros vão ser uma espécie de banco, um salvaguarda, um cofre, onde as coisas podiam ser guardadas. E é bem interessante isso, que quando passa a invasão, é dos mosteiros que vão sair os livros, toda essa riqueza cultural que vai ser plantada de novo na terra. Então, os bárbaros vão servir de queimada, vão queimar o campo. A cultura que havia, a cultura pagã, a cultura romana que tinha o seu valor, vai ser guardada nos mosteiros. E quando a tempestade passa, é dos mosteiros que ela vai ser devolvida para a Europa. Então, só que os mosteiros vão batizar essa cultura pagã, vão pasteurizar, por assim dizer, essa cultura. E isso vai dar o grande impulso à Idade Média. Mas é óbvio que os bárbaros eles vão ser um atentado à arte, né? Se a gente nota aqui essas duas estátuas, então a primeira é Irene de Plutão, é uma estátua aqui, uma estátua romana, em mármore, normalmente quando é em mármore, assim é romano, né? De 370 a.C. E aqui você tem uma Pietà alemã de 1300, tá? Não tem o que falar, né? Qual delas tem mais técnica? Evidentemente, a estátua romana é muito superior, tá? A primeira Pietà, essa Pietà de 1300, medieval, ela tem enquanto técnica, muita inferioridade, tá? Isso por quê? Porque os bárbaros vão destruir tudo. Então, um censo oficial no século IV diz que havia 3.785 estátuas de bronze. O bronze era um metal muito valorizado, né? Depois, 1000 anos mais tarde, a gente conta apenas 4. Né? Então, umas 3 ou 4 estátuas podiam ser vistas. Essa aqui que está embaixo, esse Poseidon, deus dos mares, o Netuno, é uma delas, que escapou porque naufragou e foi descoberto em 1900 e pouco, no meio do mar. Né? Então, tem pouquíssimas estátuas gregas de bronze. Foi tudo derretido para virar arma. E esse derretimento das estátuas é um símbolo do que eles fizeram com a cultura. Tá? Isso que a gente fala, puxa, que coisa tremenda, é uma coisa que a providência de Deus vai usar
para criar uma cultura católica. Mas isso serve para falar que a arte vai ter que começar de novo, né? Quase do zero. Aqui a estátua do Caracalla, um busto romano do imperador Caracalla. E aqui vocês têm uma estátua, essa aqui eu não lembro onde é que está, mas vocês notem a rusticidade da estátua, né? Completamente sem técnica, sem proporção, sem medida. A distância de uma para outra é enorme, tá? E essa medieval, a que eu pus em segundo lugar, está 1000 anos para frente. Então, isso aqui é fruto do que os bárbaros vão fazer. Aqui, ó, uma estátua equestre do Marco Aurélio, tá? Do ano 100 e pouco depois de Cristo, né? E aqui vocês têm uma estátua equestre bonita, não estou dizendo que é feia, portuguesa, tá? Só que notem a diferença, né? Olha a proporção, olha o tamanho da perna do cavaleiro aqui, né? Completamente desproporcional, tá? Desproporcional, mesmo o cavalo, né? E um bloco completo. Lógico que aqui o autor tinha mais capacidade de lidar com o bronze, né? O bronze permite mais liberdade, mas não é essa a distância das duas estátuas, né? Não é o mármore que está interferindo, e sim a técnica. O que existe entre essa estátua e essa? As invasões bárbaras. Essas invasões bárbaras, né, que eu falei para vocês, elas vão passar e vão preservar os mosteiros. E esses mosteiros, especialmente os do sul da Alemanha, isso aqui está naquele livro da civilização, como a igreja, a civilização católica foi construída, né? Foram as únicas ilhas remanescentes da vida intelectual, no meio do refluxo do barbarismo, que mais uma vez ameaçava submergir a cristandade. Então, é dos mosteiros que vai surgir essa nova arte, que, se por um lado vai perder muito da técnica, por outro lado, ela vai se limpar desse paganismo romano. Se não fosse isso, muito dificilmente ia surgir uma Idade Média, né? É como se falasse, surgiu uma Idade Média de novo hoje. Não estou dizendo com as mesmas características, mas uma idade teocêntrica. O que tem que haver para liquidar a cultura atual para poder haver uma idade católica de novo, né? Aqui a distância o domínio romano era muito grande, tá? Então as cidades são reduzidas a vilas. A população urbana praticamente desaparece. Isso aqui com o trabalho das duas invasões, né? Nessa época havia divisão entre as duas partes do Império Romano. Então, a gente havia em amarelo o Império Romano do Ocidente e em laranja o Império Romano do Oriente. Os bárbaros, eles vão vir do Oriente. Então, além dessa destruição, eles vão trazer uma influência bizantina, tá? Essa influência bizantina, essa influência oriental para a arte. E é durante o Império Carolíngio que o Império, posteriormente, né, a gente vai ter o período carolíngio, que vai criar uma certa unidade na Europa. Aí a gente tem as invasões normandas, e depois, com os acordos feitos com os normandos, a gente tem um certo período de paz. É nesse certo período de paz que vai surgir o românico, tá? O românico, então, ele vai ser uma soma das estruturas romanas, greco-romanas, que vêm do Império Romano, da Basílica Romana, dos bárbaros, mais a influência bizantina que vem do Oriente com os bárbaros, né? O que caracteriza o românico? Então, em primeiro lugar, o que faz eu dizer que uma certa igreja ainda é uma basílica, né? Vem de uma basílica, e que ela é uma igreja românica. Então, as igrejas românicas, elas vão ter, nem todas, né, mas principalmente como característica, a introdução das abóbodas, tá? A abóboda é uma sucessão de arcos. Então, isso aqui é uma abóboda. Quando eu ponho vários arcos romanos, um atrás do outro, eu tenho uma abóboda. As igrejas românicas, elas vão introduzir a abóboda na nave. Então, a nave vai passar a ter abóboda. E isso vai dar uma unidade muito maior. Veja que essa é uma igreja francesa, tá?
pré-românica, né? Essa aqui não tem abóbada, e essa daqui é uma igreja francesa, já de 1260, com abóbada. A unidade da igreja, a unidade que a abóbada traz para a igreja é muito grande, né? Então, aqui você tem a igreja muito compartimentada, a divisão ainda muito nítida do que eram as basílicas romanas, a nave central muito marcada e esses outros dois ambientes. Nas igrejas românicas, você tem um ganho de unidade muito grande. A abóbada vai integrar os ambientes, tá? Então, isso aqui vai ser uma das primeiras características do românico, o uso da abóbada, né? Eu vou passar a dar agora as características do românico, as características do estilo românico. Olha que feia essa igreja. Essa aqui ela é por fora, por dentro, né? E essa daqui ela é por fora. Olha que bonita que ela é, né? Num campo de lavanda assim, né? Então, primeira questão, o uso da abóbada, tá? Aqui Saint-Germain-les-Prés, que é a igreja mais antiga de Paris e que já tem diversas características românicas, tá? Então, quais as características que a gente tem? Então, primeiro, arco em berceau. A igreja românica, ela vai usar o arco pleno romano, o arco em berço. Segunda característica, ausência de janelas. Terceira característica principal, paredes maciças. Então, primeiro, o arco em berço, né? Esse arco ele vem diretamente da arte românica. Então, uma igreja, para ser românica, ela tem que ter arcos românicos, tá? Quase sempre. Quase sempre por quê? Porque às vezes demorou para construir ou desmoronou um pedaço e eles reconstruíram em arco gótico. Mas, originalmente, grande parte dela tem que estar em arco românico, esse arco em berceau. Tá vendo aqui? 2 arcos românicos. Notem a diferença aqui com os arcos, com a arquitetura romana. A arquitetura romana não vai fazer todo esse floreio que o românico vai fazer, né? Que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas está vendo que o arco é romano aqui, mas está todo disfarçado, porque isso vai ser uma das características do românico. Esse disfarce da arquitetura. Eles vão dar pouca importância para a arquitetura e muita importância para a escultura e para a pintura. Esse arco romano, né, ele se sustenta por um jogo de forças. Então, havia a pedra de fecho, né, que ela era em formato de cunha, e ela pressionava as outras partes do arco. Tá? Isso aqui é uma experiência de física, é uma construção arquitetônica, mas isso aqui sem massa, sem cimento, você faz isso. É lógico que eles usavam massa, usavam cimento às vezes, né? Quem vai desenvolver o cimento são os romanos, que era um povo extremamente prático. Os gregos não usavam argamassa, eles montavam tudo no encaixe. Os romanos vão desenvolver o cimento e isso vai aumentar muito a força dos edifícios, porque diminuía a pressão. Quando eles colocavam uma camada de massa, as imperfeições da rocha se equalizavam. Então, uma coluna com argamassa aguentava muito mais força do que uma coluna sem argamassa. Então, isso aqui, o arco romano, né? Esse arco romano estava baseado num jogo de forças, e essas forças, essa pedra empurrava essa, que empurrava essa, que empurrava essa, que caía nas laterais. Então, o arco romano, ele precisava ter paredes fortes, né? Ele precisava ter paredes fortes para aguentar a pressão que vinha em cima. Então, para isso era um problema para a arquitetura românica. A solução disso era a construção de reforços nas laterais. Então, as paredes tinham que ser maciças, extremamente grossas, para aguentar a estrutura de um arco desse. Ó. Imagina, isso aqui é pedra, era pesadíssimo. Tá? Ainda hoje se faz construções assim, né? Então, isso tudo tinha que ter uma estrutura muito reforçada para aguentar, né? Aqui, no caso, uma abóbada. A abóbada era a mesma coisa. A abóbada multiplicava o problema pela extensão dela. Então, se eu punha uma abóbada aqui, eu tinha que reforçar toda essa parede. Tá? Isso aqui é uma das características fundamentais do românico. A arquitetura, as paredes tinham que ser muito grossas, muito espessas, para aguentar a estrutura do edifício. E por isso, né, as paredes eram
maciças, pouquíssimas janelas. Tá? Olha que bonita essa igreja em Portugal, né? Então, muito, muito antiga. Então, não tinha como fazer muita janela. Olha aqui, essa igreja tem uma porta, tá? E uma janelica aqui, lá em cima. Por que não fez a janelinha aqui embaixo? Porque tinha medo de cair. Isso aqui é tudo de pedra, tem que aguentar a força do telhado. Então, tinha que ter uma parede grossíssima. Notem que eles, para fazer a porta, eles engrossam a parte da porta, para a estrutura disso tudo aguentar. Pouquíssima janela. Então, pouquíssima iluminação. As paredes, as igrejas eram paredões, né? Era um paredão só, faziam lá uma janelica lá em cima e a porta morrendo de medo que as coisas desmoronassem, tá? Aqui por dentro, né? E por dentro, ela vai ser o quê? Ela vai ser muito escura. Lógico, se ela tinha poucas janelas, ela não vai ter claridade, tá? Então, ela vai ser bem escura por dentro. Aqui ela está toda iluminada, aqui são luzes dentro da igreja. Se você tirar as luzes, mesmo de dia, tá? Tá de dia aqui, você fica no escuro. Eram igrejas muito escuras, são muito bonitas, são belíssimas, né? Mas aqui o que eu estou ressaltando é a simplicidade delas, tá? Uma das soluções para trazer um pouquinho mais de luz para dentro da igreja vai ser o que os romanos faziam. Os romanos, eles usavam, quando eles também tinham esse problema, e eles usavam os óculos, porque o óculo é uma estrutura circular. Então, é interessante, né? Ele tem o arco, o arco vai jogando a força para as pedras laterais, e aí vai jogando e fica circular. É um esquema de forças dentro de si mesmo. A arquitetura romana é mais desenvolvida que a arquitetura românica. Os romanos tinham mais capacidade arquitetônica do que os romanos, ou os românicos. Aqui, como na arte, se começou tudo de novo. Não tudíssimo, mas muita coisa de novo. Né? Teve um novo recomeço. Tá? Então, vocês notem aqui o óculo. Né? Esse óculo que vai dar origem às rosáceas. Tá? Que ele tinha um jogo de força em si mesmo. Então, a primeira das coisas que eles vão ter coragem de pôr na fachada vão ser esses óculos, que algumas igrejas românicas têm. Né? Olha só, essas janelas, tá? Que estreitas, parecem janelas... E essa arquitetura aqui é muito semelhante à arquitetura dos castelos na época, porque também é uma época de invasão, né? Eles vão copiar muito isso. Então, você não faz janela em castelo para dar lugar para o inimigo atacar. Então, isso vai ser muito, muito semelhante. Tá? Eles usavam também a ábside circular. Né? Ábside, eu disse, quer dizer círculo. Né? Por que eu digo ábside circular? Porque nas igrejas góticas vão ter várias ábsides que não são circulares, vão ter ábsides quadradas. Tem várias igrejas que vão fazer ábsides quadradas. Tá? Lembrando aqui, e a torre quadrada, lembrando aqui o nome das partes da igreja, né? Então, as igrejas, elas vão usar essa formação vem das basílicas, mas a basílica não era necessariamente assim. Na basílica, as ábsides podiam ser em vários lados, em vários lugares. As igrejas vão usar isso para quê? Para fazer a igreja em formato de cruz, para lembrar da crucificação de Nosso Senhor. Então, eles vão usar 3 ábsides, normalmente. Às vezes tem igreja que usa mais. Mas, fazendo isso, eles vão formar uma cruz. Então, a gente vai ter a ábside aqui atrás, essa parte ainda chamada nave, que vem das basílicas romanas, e aqui a gente tem o transepto. O transepto é a outra trave da cruz que cruza. No meio, esse quadrado que se formou é o cruzeiro. Tá? Esse quadrado em verde aqui é o cruzeiro. Aqui a gente tem o coro, e aqui nessa parte de trás a gente vai ter o deambulatório. Por quê? Porque muitas dessas basílicas, dessas igrejas românicas, elas vão ser usadas para peregrinação. Então, os peregrinos, quando eles chegavam no lugar de destino dele, antes de ainda como uma parte da peregrinação, eles atravessavam toda a nave da igreja, passando por trás, por esse deambulatório, para completar a sua peregrinação. Tá?
A torre, eu vou voltar a falar quando eu pus mais exemplos, mas acho que ficou depois, né? O teto dessas igrejas, aqui no caso, vocês notam, eu não tenho abóboda, porque provavelmente uma igreja é mais simples, né? Quando não é em abóboda e de pedra, eu vou ter o teto em madeira, muitíssimas vezes. Por quê? Por causa do peso, né? Então, as igrejas, elas não podiam ter peso extra. Então, você fazer um teto de pedra e um teto de madeira era muito mais fácil, muito mais leve fazer um teto de madeira. Então, várias das igrejas românicas vão ter essa característica do teto de madeira. A torre é quadrada. Essa torre, lógico, é o campanário, lá em cima está o sino, né? Então, é uma torre quadrada, separada da igreja, na maioria das vezes. É o gótico que vai incorporar as torres. No românico, o original é torre quadrada, separada da igreja. Também nem sempre é quadrada. A Pisa, por exemplo, é redonda, tá? Mas os italianos eram cheios de criatividades. E ela vai ter sempre o quê? Vazios crescentes. Então, aqui você vê, olha, ele faz uma janelinha, outra janelinha, e aqui em cima ele já, lógico, está o sino, mas ele tem mais coragem de fazer as janelas, mesmo porque fazendo janelas aqui você aliviava o peso de baixo, tá? Essa daqui é uma igreja espanhola, ela é muito típica nisso, né? Então, aqui embaixo eu tenho uma janela, aqui eu tenho duas, três, aqui eu tenho duas, de novo, mais maiores, e aqui por cima, no final, eu vou ter duas maiores ainda. É na Espanha, eu tinha pegado o nome dela, mas eu peguei errado, depois eu mando lá e põe. É fantástica, é muito bonita. Tá? E aqui, olha, ela ábdice circular, todas as características dela. Né? Aqui outro exemplo, também espanhola, tá? E essa aqui francesa, olha, igualzinho. Uma janelinha, aqui outra janela maior, um pouquinho maior e por fim maior, né? Por causa desse problema aí. Agora, isso tudo tornava a fachada muito pesada e muito simples. Essa igreja aqui, que eu vou voltar aqui só para a gente ver, né? É muito bonita, tá? Que é aquela lá que, pelo lado de trás, dá para ver. É bonita por causa da simplicidade, por causa da rusticidade, né? Mas ela não tem nenhum... É um paredão, tá? Um paredão de pedra, né? Então, para melhorar isso e para tornar a arquitetura mais leve, já que eles não podiam dar essa leveza pelo uso de janelas, o românico ele vai utilizar um monte de técnicas. Então, ele vai usar pintura, vai usar escultura e vai usar adereços na fachada. Então, uma das coisas que ele vai usar são pinturas murais. Essa aqui, ela ficava na ábdice, né? Então, era um mural aí onde normalmente eles faziam pintura, tá? Para tornar a fachada mais leve, o interior mais leve, né? A fachada não, mas o interior mais leve. As igrejas românicas, muitas delas eram todas pintadas, né? Eles pintavam tudo por dentro. O gótico também, muitas delas eram todas pintadas, tá? Só que diferente, como é, por exemplo, a Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle é todinha pintada. Mas na Sainte-Chapelle, a pintura ressalta a arquitetura. A pintura, ela está submetida à arquitetura. Então, você pinta as nervuras de uma cor, você pinta os espaços de outro. Aqui não. Aqui a pintura é para esconder a arquitetura. A pintura quer ser mais importante que a arquitetura, né? Então, você tem aí, algumas estão recuperadas hoje, tá? Mas está vendo aqui, essa igreja espanhola, todinha pintada, né? Eles pintavam todas as partes, são poucas partes agora que sobraram do original. Aqui também, não só às vezes pintavam, mas punham esculturas na parede inteira, para esconder por dentro essa ausência de janelas, né? Para esconder por dentro esses paredões, tá? Essa daqui é a Basílica a Catedral de Pisa, tá? Do Batistério de Pisa, tá vendo? Ó, dá para a gente ter uma ideia. Uma janelinha só, todinha pintada. Você nem percebe que tem pouca janela, porque tanta coisa para olhar, né? Tem outro vitralzinho aqui, ó. É tanta coisa para olhar, tantos quadrados, ela está toda dividida, tá? Que você não se dá conta que tem janela.
Outra coisa que eles vão usar também é o mosaico, tá? E como exemplo clássico disso é Orvieto, né? Ah, mas Orvieto não é gótica? É e não é, porque ela demorou tanto tempo para ser construída que aqui em cima, vocês vejam, tem uma rosácea. Isso aqui já não é mais um óculo, mas é uma rosácea e é uma rosácea primitiva ainda, tá? Não é radiante, mas é primitiva. Então, essa rosácea aqui e os arcos das portas laterais são arcos góticos. O arco central da porta central é românico, tá? Então, ela é uma igreja que, pela demora da construção, né, ela tem essas duas características, mas ela é, tirando a rosácea, tirando esses arcos laterais, esses adornos, tá? Enquanto estrutura, ela é românica. Nossa, mas parece tão diferente das outras. É que os italianos foram mestres na ornamentação, né? Os italianos têm um jeito tremendo para a arte. Então, você não percebe o quanto essa igreja é um paredão, né? Mas se a gente tirar e só deixar as janelas, olha lá o que a gente tem. Tem nada, né? Tem a rosácea, que não devia estar aí porque é gótica, né? No máximo, eles poriam um óculo aqui. Mas ela é um paredão, ela só tem as portas. Mas como eles usam pintura, e aqui no caso mosaico, não faz falta, tá? Não faz falta as janelas, né? É belíssima, é esplêndida, essa igreja é uma joia, tá? Então, outro uso que eles fazem, baixo relevo, pilastras, frisos e arcadas cegas. Né? Eles vão usar muitas e muitas e muitas arcadas cegas. Pisa, por exemplo. Quantas janelas, eu sempre às vezes pergunto para os alunos, né? Quantas janelas tem a Torre de Pisa? Há um monte, professora, muitas e muitas e muitas e muitas. E você vai olhar e não tem janela. Olha lá as pessoas, tá vendo? É um paredão, né? Um tremendo de um paredão, 6 janelas. Tem as portas, tá? Tem algumas portas aqui, umas janelinhas aqui em cima, ó. Mas tem algumas portas aí. E, no mais, ela não tem janelas. Mas por que a gente tem essa impressão que tem tanta janela, que é só janela? Por causa das chamadas arcadas cegas, que dão essa leveza para a fachada. Pisa é românica, tá? Nossa, mas ela não parece românica. Aqui a inovação está na torre redonda. Italiano, né? Italiano é criativo. Então, ele fez uma torre redonda. Mas é exatamente, ela tem as características românicas. Então, torre não quadrada, aqui redonda, separada da igreja, que é o batistério de Pisa, tá? E aqui a igreja maciça, tá vendo? Com poucas janelas. No batistério também eles vão usar a mesma técnica. Então, tem poucas janelas, uma porta, algumas janelas, e várias e várias e várias arcadas cegas, para dar a impressão de leveza, para tirar... Imagina essa igreja sem as arcadas cegas, que feia que ela ia ser. Né? Não feia, mas quão mais feia ela ia ser. Tá? Então, imagina a Torre de Pisa sem as arcadas cegas. Né? Ia ser uma torre comum, tá? Talvez bonita porque é de pedra, né? Mas completamente comum. O que vai trazer beleza para ela é um elemento arquitetônico que não é necessário. Isso é uma das características do românico. O românico vai usar muitos elementos não necessários, diferente do gótico. Né? Então, arcadas cegas. Olha essa igreja aqui também, é super simples, românica, mas aqui em cima quiseram fazer um enfeitinho e puseram umas arcadas cegas. Essa aqui, então, é engraçada. Né? Ela absolutamente é um paredão, não tem janela nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tem portas, 1, 2, 3 portas. O resto é frisos, né, que eles colocam na porta. Isso aqui dá uma leveza enorme para o arco, tá? E alonga o arco. Baixos relevos, esculturas e pilastras, que é outra característica do românico, o uso de pilastra, ou meia colunas. O que são pilastras e meia colunas? São colunas que não têm efeito de sustentação. Elas não servem para sustentar. Elas são adorno, diferente das colunas do Partenon, por exemplo, que se sustenta. Se tirar, cai tudo. Aqui, se tirar, no máximo cai um enfeite, alguma coisa assim. Elas não são estruturais. Por que não são estruturais? Porque o românico não tem estrutura. Ele não tem estrutura.
Essa é a grande característica deles. E aí eles brincam com a decoração. No românico, a escultura vai ganhar um destaque enorme. Isso daqui já é na Espanha, e eles vão rapidamente se desenvolver muito. Isso aqui é interessante. No românico vai ter um desenvolvimento grande da escultura, que vai dar para eles a capacidade depois da construção das esculturas góticas. Tá? Para resolver o problema das paredes também, muitas vezes eles vão usar contrafortes. Então, só a parede grossa, eles tinham medo. Então, eles usam esses contrafortes aqui, grudados na fachada, tá? Para ajudar a estrutura da parede. Esses contrafortes são interessantes. Essa aqui é Saint-Denis, né? Nessa igreja, que depois eu vou falar numa próxima aula, foi onde começou o gótico. Ela é a primeira construção gótica. Nossa, o que tem de gótico na fachada dela? Nada, zero, tá? Então, a gente tem a rosácea só. Mas de estrutura, nada, zero. Por quê? Porque a reforma foi a reforma do coro, uma reforma interna e na parte posterior dela, né? O que o abade Siget vai reformar, mas ela era uma igreja românica, tá? E vai usar esses contrafortes. O românico, um pouco posterior, vai usar os contrafortes. Esses contrafortes vão ser interessantes, porque eles vão ser o que vai dar ideia aos arquitetos depois da construção dos arcos botantes e das colunas, que vai libertar a construção dessa massividade que ela tinha. Tá? Olha aqui também contrafortes, né? Então, utilização de contrafortes em todas essas. Outra coisa marcada no românico, né? São as linhas horizontais. A fachada das igrejas, normalmente, ela vai ter marcadas linhas horizontais. Tá? Olha lá de novo o batistério de Pisa. Você fala, é uma construção que tem linhas horizontais marcadas. Isso porque eu estou frisando? Porque o gótico vai inverter isso. Ele vai marcar as verticais. Para quê? Para levar a igreja para cima, né? Porque ele vai ter essa verticalização das igrejas para a elevação da igreja e da alma das pessoas. Tá? Olha aqui, essa igreja aqui é a Sé de Braga, românica também, só que essa daqui já é mais nova, mas ela tem esses frisos marcados verticais. Aqui outro exemplo, tá? Essa aqui na França, também a gente vai ter os frisos verticais marcados. Tá? Aqui, ó, torre quadrada, aqui ela está na perspectiva, mas está separada da construção. E, como eu falei para vocês, um dos problemas aí que a gente tem no românico é essa questão da abóboda, que fazia que as paredes tinham que ser maciças, muito fortes e com poucas janelas. O que vai modificar tudo isso daí? O que vai modificar tudo isso daí vai ser o chamado cruzamento de ogivas. Tá? Então, aqui, eu vou recapitular depois as características do românico, mas aqui a gente vai ter aquilo que vai ser um dos elementos constitutivos fundamentais para o gótico, que é a questão do cruzamento de ogivas, de abóbodas. Né? É assim que o gótico começou. Então, vocês notem, aqui eu tenho uma abóboda só. Tá? Aqui, dependendo de onde se jogava ápice, eu tenho duas abóbodas. Eu tenho uma abóboda aqui e eu tenho uma abóboda atravessando essa em cruz. Quando eles fizeram isso aqui não é que uma pessoa chegou, fez e descobriu, isso aqui os romanos já faziam. Né? Algumas igrejas românicas já tinham isso, mas alguns arquitetos vão perceber essa solução. Eles vão perceber o quê? Que quando eu cruzo duas abóbadas, o jogo de força não cai mais nas paredes, mas caía nas pilastras laterais. Né? A força de sustentação dessa estrutura, ela vai estar nos 4 pontos. E isso possibilitava a abertura de janelas. Então, isso aqui é um esquema da abóboda românica. Então, na abóboda românica, a força que sustenta o telhado, ela tinha que ser distribuída em toda a parede.
Quando eu faço cruzamento de abóbodas, eu crio um jogo de forças diferente. Então, eu vou fazer com que a força recaia em alguns pontos só. Aqui é um exemplo de um cruzamento de abóboda, tá vendo? Eu não preciso, essa parte aqui pode ser aberta, tá? Essa parte aqui pode ser aberta. A força vai estar recaindo nessas colunas, que tem que ser bastante fortes para sustentar o teto, mas eu posso ter aberturas. É isso daqui que vai dar origem ao gótico. Não é isso que caracteriza o gótico, mas é isso que vai dar origem ao gótico. O cruzamento de ogivas. Por isso que se fala tanto disso, né? Porque isso vai libertar a massividade das paredes e vai permitir a abertura de janelas. Olha só, esse aqui é um arco romano antigo da época dos Flavianos, tá? No final do século I. Então, os romanos, não é que, puxa, o gótico inventou isso, eles inventaram. Os romanos já usavam isso. Mas é que não sabiam muito bem usar. E a partir do gótico, isso vai ser recorrente, né? Então, qual é a maior diferença que a gente vai ter entre a arquitetura românica e a arquitetura gótica? A arquitetura românica, ela vai ter essa massividade das paredes para a sustentação do edifício. A arquitetura gótica, ela vai ter um jogo de forças que permite o edifício ter leveza. Isso aqui significa o quê? Que o românico não tem estrutura e o gótico tem estrutura. O românico, ele tem que ser maciço, né? O gótico, ele tem estrutura. Então, por exemplo, um homem, tá? Como é que a gente para em pé, anda e consegue se locomover, se sustentar? Porque temos esqueleto. O nosso esqueleto é rígido, a nossa pele, a nossa carne é flácida, né? Mas o nosso esqueleto, ele é rígido e ele consegue dar sustentação para o corpo. É por isso que a gente consegue se locomover. Um animal que não tem esqueleto, exemplo lá, os insetos, né? Um besouro, sei lá, não sei direito aí, acho que não tem esqueleto. Ele tem exoesqueleto, ou os crustáceos, né, que vão ter exoesqueleto calcário. Ele não tem esqueleto como a gente tem, né? Ele vai ter que ter um esqueleto exterior. Ele vai ter que ter uma carapaça dura para aguentar ele. Essa é a diferença do românico para o gótico, né? O gótico, ele tem estrutura, ele tem esqueleto, tá? Numa construção. Hoje em dia a gente vê as pessoas construindo. Como é que se constrói modernamente, né? E há bastante tempo. Você faz todo o esqueleto do prédio, levanta ele até em cima e depois você vai preenchendo de blocos e deixa a janela onde você quer, tá? Isso aqui o românico não podia fazer, porque ele não tinha estrutura. É isso que o gótico vai ter, tá? O gótico, a diferença do românico para o gótico, arquitetonicamente falando, ela vem da estrutura. O gótico tem esqueleto, tem estrutura. O românico não. Por isso o românico tem que ser maciço. Por isso o românico não tem janela. O gótico não precisa ser maciço. E aí que a Idade Média vai incorporar nesse período justamente a questão da estética da luz, que eu vou falar numa próxima aula. Lembrando aí as características fundamentais do românico, então. Então, o românico vai usar o arco romano em berceau, o uso de abóbadas, paredes grossas, poucas janelas, torre quadrada separada da igreja. O românico italiano, ele vai usar uma sucessão de galerias, uso de murais, de mosaicos, uso de arcadas cegas, de meias colunas e linhas horizontais e igreja normalmente abacial, né? Essa igreja é a igreja que vai vir dos mosteiros, das abadias, tá? Então, o românico, ele vai ter essa característica de ser uma igreja que era a igreja construída pelos monges. Por quê? Porque aqui nessa primeira fase, a gente não vai ter ainda o desenvolvimento das cidades. O gótico não, o gótico vai vir com o desenvolvimento das cidades. E por isso que a obra-prima do gótico vão ser as catedrais, né? As catedrais onde a gente tinha a cátedra, a sede do bispo, tá? Aqui, o românico é uma arte mais ligada às abadias, muito mais. Não é que em Saint-Germain-les-Prés, por exemplo, é numa cidade, mas é numa abadia. A gente vai ter
essa diferenciação, tá? Aqui, para conclusão, né, e para a gente já introduzir o próximo assunto, o que vai caracterizar o gótico, tá? Então, o gótico vai ter estrutura, mas o gótico não é propriamente essa estrutura. Então, eu peguei alguns argumentos desse livro aqui, que é fantástico, do Otto von Simpson, A Catedral Gótica, onde ele descreve, ele começa o livro fazendo essa pergunta, né? O que é o gótico? Então, o que no gótico vai ser diferente do românico? Então, ele comenta, né? O gótico não é a abóboda de cruzaria. Então, não é, o gótico, ele é gótico, não porque tem um cruzamento de abóbodas. Por quê? E de ogivas. Porque isso já havia, né? Eu mostrei lá para vocês uma estrutura romana que tinha um cruzamento de arcos, tá? Ele também não se caracteriza pelo arco quebrado, tá? Que é aquele arco gótico, propriamente. Ou o arco botante, que são aquelas estruturas externas que aliviam o peso da igreja. Todos esses são meios de construção desenvolvidos pela arquitetura pré-gótica. Então, todas essas coisas, arco botante, cruzamento de ogivas, mesmo o arco gótico, a gente já encontra em construções românicas, né? Então, isso não é característica do gótico. Olha que interessante a definição dele. E ele fala, nem a crescente altitude, né? Nem o fato do gótico procurar elevar as construções com essas linhas verticais, né? O que é o gótico? Então, há dois aspectos da arquitetura gótica que não tem precedente nem paralelo, que é o uso da luz e a relação única entre estrutura e aparência. Tá? Então, o que difere o gótico do românico? Lógico, uma série de características estruturais, mas essas características estruturais, elas têm uma finalidade. E qual é essa finalidade? Essa finalidade é a introdução da luz na igreja, né? Então, o ornamento da igreja gótica não é um mural pintado, que é muito bonito nos românicos, não é uma parede de mosaicos. O ornamento de uma igreja gótica é a luz, tá? É a entrada de luz, que tem uma relação enorme, tem com simbólica com Deus, né? Então, eles comentam, né? Como é que você faz e mesmo na história de Salomão, tá? Como é que você faz um lugar que Deus vai habitar? Né? O que você vai fazer? O que você vai pôr lá dentro? Como é que você faz uma casa para Deus? Né? Que tamanho ela tem que ter? Como é que ela tem que ser? Que ornamento você vai pôr? Como isso é possível? Tá? Para os medievais, eles vão chegar com a solução mais próxima que eles podiam isso. Então, simbolicamente, introduzindo aquilo que é um dos maiores símbolos de Deus, que é a luz, dentro das catedrais. Né? Eles vão ornamentar a igreja com aquilo que simbolicamente é mais parecido com Deus, que é a luz. Tá? Então, e isso eles vão trazer através dos vitrais. Os vitrais do gótico substituíram as paredes vivamente coloridas da arquitetura românica. Estruturalmente, esteticamente, eles não são abertas na parede para admitir a luz, mas são paredes transparentes. Né? O gótico, então, ele vai usar como parede o vitral. Então, ele tem paredes transparentes e o ornamento vai ser a luz. A igreja de Sainte-Chapelle, né, que São Luís construiu para abrigar a relíquia da Paixão, agora, ela está, não lembro qual era o piso dela agora, mas o piso original dela era mármore branquinho, porque ela é toda cheia de vitrais, né, toda cheia de nervuras, ela é gótico radiante, a rosácea dela é flamejante, mas ela é flamejante porque foi destruída e o Viollet-le-Duc reconstruiu uma pena como flamejante, não como radiante. Mas os vitrais, eles espelhavam, quando o sol ela fica elevada, ele fez elevada de propósito, e o sol passa de leste a oeste nas duas laterais da igreja, e de maneira que sempre tinha um desenho colorido das luzes coloridas dos vitrais no chão da igreja, que era o grande ornamento da igreja. Tá? Então, isso é uma das grandes diferenças do gótico, a entrada da luz, né? A estética da luz. As paredes do românico,
pintadas, elas serviam para esconder a arquitetura. Aqui não, né? Aqui a luz, ela vai querer ressaltar essa arquitetura. Nenhum setor do espaço interno de uma igreja gótica, nenhum setor era permitido permanecer na escuridão. Tinha que ser tudo às claras. Conforme o gótico vai chegando no seu apogeu, que é o gótico radiante, justamente o nome faz alusão a isso, a igreja vai se iluminando. Eles vão deixando essa luz entrar o máximo que possam, né? Então, a gente vai ter o declínio dos murais. Tá? Os murais que a gente vê muito na Itália, né, contando a história dos santos, São Francisco, Giotto, ele vão declinar, tá? Porque não vai mais ter pintura mural, como tinha antes, né? A pintura gótica, ela vai existir, mas, como eu disse para vocês, ela nunca oculta, mas ela salienta a arquitetura. E a segunda característica do gótico, né, e com isso eu encerro aqui, que vai ser bem diferente do românico, é a questão da estrutura. Não poderíamos entrar numa igreja gótica sem sentirmos que cada membro visível do grande sistema tem uma função a cumprir. Não há paredes, mas apenas suportes. Não há matéria inerte, mas energia ativa. O que ele quer dizer com isso? No românico, as paredes estavam lá, eram escondidas por pintura e tudo mais. No gótico, tudo tem sua função. Então, cada coluna, cada pilastra que está lá, ela realmente sustenta, ela tem sustentação, ela tem função e tem uma função arquitetônica definida dentro. Então, não há... Por isso que ele fala que não tem nada lá sem trabalhar, desocupado, mas tudo está trabalhando. Isso é muito interessante, muito bonito, porque era um espelho da filosofia da época, né? Quem trata disso é um autor, um crítico de arte importante, já morreu, chamado Erwin Panofsky, e ele tem um livro gigantesco que tem um resumo em português, que é bom também, um resumo desse tamanho. O livro são vários volumes, que ele fala a arquitetura gótica, a escolástica e a arquitetura gótica, né? E nesse livro ele descreve como a estrutura interna de uma catedral tem relação simbólica e relação lógica com a escolástica medieval, né? Então ele faz umas comparações, na próxima aula eu vou comentar alguma coisa, mas ele compara, por exemplo, a Summa Teológica, tá? Que era construída com argumentos, um argumento maior, depois as objeções e, por fim, uma solução. Então, ele compara com as diversas arcadas da igreja, tá? E faz uma série de comparações, tá? No radiante, todas as colunas têm capitel, porque eles tinham definições para todas as coisas, né? Eles não tinham uma filosofia brumosa, mas era uma filosofia muito bem dividida, muito lógica, onde uma coisa sustentava a outra e levava à conclusão de um raciocínio, tá bom? Mas, enfim, como terminando aí, então essas duas coisas que ele salienta como marcas do gótico, a estética da luz e o fato da utilização da estrutura na arquitetura, tá bom? Aí na próxima aula, que eu não sei quando vai ser, eu vou falar das 3 fases do gótico e na última aula eu vou falar das 3 fases da escultura gótica, tá bom? Era isso. O Filho do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, São Mauro,